Sim. Professor, o senhor não chamou meu nome, Thalita. Thalita. Ô, Thalita, eu imprimi de novo hoje, tá? No sistema, seu nome não tá aparecendo, tá? Oxi, com quem que eu tenho que falar, professor? É ligar para a secretaria e verificar. Eu acredito que eles não atualizaram ainda. Porque eles me mandaram um sistema. e-mail. Eles me mandaram um e-mail que deu um problema, mas que minha inscrição estava ok. E aí, desde quando começou as aulas, eu assisti todas. Tá bom. Não, eu tô anotando aqui, tá? Tá Estou bom. anotando a sua presença aqui, mas tem que ligar para a secretaria, pedir para o pessoal lá falar que ó, o nome ainda não consta no sistema, tá bom? Tá bom, obrigada. Alguém não foi chamado, pessoal? Professor, confirma minha presença, por gentileza, Leandro Risse. Quem que é? Leandro. Leandro. Deixa eu ver aqui, ó. Leandro. Pronto. Isso. Alguém mais? Bom, eu acho que é isso aí. Vamos tentar passar aqui rapidão. Acho que nós ficamos mesmo. A aula passada era na parte de harmônico, né? A gente tinha feito isso daqui, esse exemplo aqui, né, pessoal? A nossa conclusão era, então, que quando se tem um sinal periódico, os harmônicos de ordem par, eles, né, se cancelam, né? Portanto, nós temos apenas harmônicas de ordem ímpar, né? Quando o sinal é periódico. Isso independentemente da forma de onda do sinal. Se ela é uma onda quadrada, se ela é uma onda triangular, retangular, uma senoide, cosenoide, então nós vamos ter apenas harmônicas de ordem ímpar, né? E de aí já vem um pouco a nossa análise no sentido de que, então, dependendo do sinal que nós vamos analisar, ou dependendo da carga que nós vamos analisar, essa carga ela já vai gerar harmônicas características. O que significa, ó, essa carga com essa configuração vai gerar terceira, quinta, sétima, vai ter uma característica específica. Então, pelo fato de a gente conhecer a carga, nós já vamos saber quais são as componentes harmônicas que essa carga pode gerar, tá? Então, resumidamente, essa onda, né, essa onda quadrada que nós analisamos, então, tem componentes harmônicas de ordem ímpar, né, onde K é um número inteiro, né, que vai de 1 até infinito, tá? Portanto, então, o sinal que nós precisamos analisar, né, o sinal no tempo, ele tem as seguintes características. Então, ele pode ter um valor ou um nível CC, certo? Ele vai ter a componente fundamental, tanto a amplitude quanto o ângulo da componente fundamental, e as componentes harmônicas, né? As magnitudes e os ângulos das ordens harmônicas. Magnitude, ângulo da terceira, magnitude, ângulo da quinta, sétima e assim sucessivamente, né? Para a gente poder... Nós podemos analisar dessa forma, tá? Nós podemos analisar o sinal desta forma assim, ó, isolando, desacoplando, decompondo a parte, né, CC, a parte fundamental e as ordens harmônicas, ou a gente pode representar pela somatória, como está aqui embaixo, dependendo da análise que a gente vai fazer. Bom, e aqui já vem uma pequena discussão que nós podemos fazer em relação a isso aqui. Então, se essa é a forma como nós vamos chamar a harmônica, o sinal distorcionado, o sinal distorcido, né, da corrente ou da tensão, veja bem que ele considera H igual a 2 até infinito. E a pergunta que a gente tem que se fazer aqui é, como é que o equipamento que vai mensurar os harmônicos, ele faz? Ele chega até que harmônica? Tá? Qual é a harmônica que o equipamento vai enxergar? Ou lembra que nós falamos sobre a classe dos equipamentos? Justamente tem a ver isso. Por exemplo, o I3E fala que se o equipamento conseguir enxergar até 15ª harmônica,
já é suficiente. Ou seja, então, o algoritmo que vai estar envolvido dentro do equipamento não vai ser mais H igual a 2 até infinito, e sim H igual a 2 até 50. Essa é a última componente harmônica que ele vai enxergar. O que tiver acima de 50, ele não vai enxergar. É isso que a norma vai falar para o equipamento. Então, vem aquela questão que a gente estava analisando sobre as novas tendências, né, dos harmônicos superiores a 10 kHz. Então, se o equipamento já foi feito para atender até 50 vezes 60 dá 3.000, ele nunca vai enxergar um harmônico superior a 3.000 Hz. Tá? Então, a gente teria que entrar dentro do equipamento, teria que mudar todo o algoritmo lá internamente para a gente poder. Isso leva ao seguinte: a gente pode adaptar o algoritmo, mas o equipamento também tem que ter capacidade para processar e tem que ter memória para poder enxergar até a harmônica que a gente quer. Se não tem capacidade de processar os dados e não tem memória para fazer isso, ele também não vai conseguir fazer. Né? Então, por isso que é importante, né? Então, uma vez tendo isso, uma vez tendo o sinal no tempo, nós vamos aplicar uma FFT, obviamente, para poder decompor e identificar as harmônicas. Então, isso é interessante porque a gente consegue identificar a terceira harmônica, uma amplitude e uma fase. Quanto é amplitude? A insignificante. Então, não precisa me preocupar. A amplitude é 20% da fundamental. 20% da fundamental já é uma quantidade para a gente, né, se preocupar. 30%, 40% da fundamental. Então, essa FFT, essa ferramenta, então, nos permite analisar quanto por cento de uma dada harmônica está presente no sinal em relação à fundamental. Em relação à fundamental. Então, no caso aqui, por exemplo, só temos terceira, quinta, sétima, né? Vocês vão vendo que as amplitudes, elas não são iguais. Né? Então, tem diferentes amplitudes em relação à fundamental. E aí vem análise no domínio do tempo e análise no domínio da... Então, por que o pessoal, quando ele vai implementar um equipamento, quando ele implementa no domínio do tempo, se torna mais simples, porque pega diretamente o sinal de tensão e corrente. E ele faz análise. Mas, para poder fazer a análise de harmônica, necessariamente nós precisamos passar pelo domínio da frequência. Isso significa que nós vamos pegar uma ferramenta para poder identificar a terceira, a quinta, a sétima, amplitude e ângulo, amplitude e ângulo. Uma vez tendo amplitude e ângulo, a gente reconstrui o sinal. Então, você vai, identifica cada uma vez tendo, depois você reconstrui aquele sinal. Então, veja bem que nessa passagem de identificar as componentes harmônicas e reconstruir o sinal, já tem um processo de erro já. Porque nós não vamos considerar algumas, né, algumas harmônicas que têm amplitude baixa, tudo mais. Então, diferente quando eu só analiso diretamente o sinal de tensão e corrente no domínio, tá? Esse é o domínio da frequência, tá? Então, a gente quer reconstruir esse sinal. Então, aqui nós vamos aplicar, então, né, esse domínio da frequência nesse sinal, por exemplo, aqui. Para quê? Para poder identificar quais são as componentes harmônicas presentes neste sinal e quais são os ângulos respectivos de cada ordem, né? De cada ordem harmônica. Portanto, então, nós vamos ter primeiro o espectro harmônico, que ele vai nos mostrar a amplitude, né? Por exemplo, aqui nós temos terceira harmônica, quinta, sétima, nona, 11ª, 13ª, 15ª e assim por adiante. Tá? Então, veja bem que então identificou as componentes, a amplitude, né, das ordens harmônicas. E cadê o ângulo? Né? Eu preciso do ângulo para poder reconstruir aquele sinal. Então, a ferramenta então tem que fazer ainda, né, mais esta, né, demonstração. Portanto, aqui, por exemplo, nível CC, veja bem, 0% de nível CC nesse sinal aqui. 60 Hz, fundamental, 100%. 120, 0%. 180, 12,5% da terceira harmônica. 300 Hz,
quinta harmônica, 50% da fundamental. Se a gente for olhar aqui, ó, isso daqui é 100%. A quinta harmônica está aqui, 50%. A sétima também. A 11ª e a 13ª também. 50% da fundamental. Enquanto a terceira, a nona e a 15ª, elas são 12,5% da fundamental. E aqui está, respectivamente, então, essas, né, porcentagens. E aqui, inclusive, ele nos mostra, veja bem, a distorção harmônica total, o THD, né? Então, o equipamento nos traz isso. O equipamento vai nos mostrar o espectro harmônico e vai nos trazer uma tabelinha com um resumo de todas as harmônicas individuais, quanto por cento em relação à fundamental. Isso nós tranquilamente podemos implementá-lo da mesma forma que nós fizemos na aula passada. Pega um bloquinho, implementa aí para identificar a fundamental, tem um harmônico, aí depois pede para ele mostrar cada componente de ordem harmônica, ângulo, amplitude, e você vai construindo. Então, nós estamos, entre aspas, simulando o que o equipamento vai fazer. Dependendo da necessidade da indústria, nós podemos tranquilamente, então, fazer uma simulação e falar para o gerente, ó, a gente precisa comprar um equipamento com essas características, porque a gente precisa enxergar isso. Né? Ou um instrumento com essas características mínimas já é suficiente para poder analisar. Né? Então, quem nos ajuda a fazer isso daqui é essa FFT. Então, a transformada rápida de Fourier é um algoritmo, certo? É um algoritmo que calcula a transformada discreta de Fourier, que é a DFT, né? Ou sua inversa. Então, essas duas técnicas, por exemplo, você já tem que correr atrás. Tem que correr atrás de uma FFT e uma DFT. Então, quando você vai implementar lá internamente, você pode aplicar os dois. Aí, tem outras técnicas ainda mais sofisticadas, mais avançadas, mais precisas, para poder, né, fazer essa decomposição aí nas diferentes ordens harmônicas. Bom, então, uma vez que a gente já tem identificado, por exemplo, a fundamental e as componentes harmônicas, agora nós podemos passar a definir um índice, né, que nos permita avaliar a distorção harmônica, tanto de tensão quanto de... A isso nós chamamos de distorção harmônica total, né, mais conhecido como THT ou THD em inglês, né? Total Harmonic Distortion, né? Então, esse índice, essa definição, ela pode ser aplicada tanto à tensão quanto a... Então, temos um sinal no tempo, nós vamos aplicar, então, essa definição. Para poder aplicar essa definição de distorção harmônica total, nós precisamos calcular o valor eficaz do sinal, da fundamental e do somatório de todos os componentes. Então, nós já sabemos, né, da aula passada, como implementar o valor eficaz. Agora, o que nós precisamos para esse algoritmo? Precisamos uma ferramenta que identifique a fundamental. Se identifica a fundamental, o sinal é medido menos o fundamental, eu tenho as harmônicas que eu quero calcular naquele sinal. Né? Portanto, então, temos, né, as amplitudes das ordens harmônicas, né, os ângulos das ordens harmônicas, a ordem harmônica em si, a frequência, né, angular fundamental. Tendo isso, então, nós calculamos o valor eficaz da fundamental ou do somatório dos harmônicos que contém aquele sinal. Com isso, né, nós vamos, então, ó, veja bem, né, aplicando, então, esta equação, essa definição de valor eficaz, nós vamos ter, então, a raiz de quem? Da integral no período, raiz de 2 do somatório do valor eficaz de cada componente harmônica seno, né, da ordem, frequência fundamental T e o ângulo. Então, quando a gente calcula o valor eficaz, esse cálculo ele já está embutido a somatório, valor eficaz da fundamental, da terceira, da quinta, da sétima e assim sucessivamente. Tanto para tensão quanto para corrente, né? Portanto, então, resumidamente, o que nós vamos enxergar? Né? Nós enxergamos esse valor aqui, o valor total. Mas esse valor total aqui,
né? Ele está englobando quem? Fundamental, segunda, terceira, quarta, até. Né? Mesma coisa para a. Né? Portanto, então, agora sim nós podemos passar, né, a definir, então, que, né, o valor, não, do DHT de... Temos aqui o valor eficaz. Isolamos a fundamental e o resto é o somatório. Essa componente aqui, nessa essa parcela daqui, é o somatório das componentes harmônicas que contém, atenção, o somatório das componentes harmônicas que contém a corrente. O THD, então, o que é? O THD é o somatório das harmônicas que contém o sinal, dividido pela... Temos, então, a distorção harmônica total de tensão, a distorção harmônica total de corrente. Multiplicamos por 100, né? Então, nós obtemos, né, o percentual daquele sinal. Aí nós temos o 15, 20, 30% de distorção daquele sinal. Né? Daquele sinal. Por outro lado, o valor eficaz da corrente, né? Podemos brincar aqui um pouco, ó, né? Podemos brincar um pouco com esta expressão aqui. Esta expressão, né? Brincando um pouco, então, como é que nós podemos fazer? Nós podemos chamar esta parcela aqui como sendo um BH maiúsculo. Então, esse BH maiúsculo é o somatório de todos os harmônicos que contêm a tensão. Similarmente aqui, é o somatório de todos os componentes que contêm a corrente. Né? E aí, então, voltamos, né? Voltamos para a nossa parte que interessa. Como é que nós vamos obter esse somatório? Então, ó, para calcular o THD, no fundo, eu não preciso decompor harmônica por harmônica, veja bem. Para identificar todo o conteúdo harmônico, eu não preciso identificar a terceira, a quinta, a sétima. Basta identificar a fundamental. Então, ó, esse sinal aqui, ele é calculado do sinal medido da tensão. Nós precisamos de alguma ferramenta que identifique a fundamental. Identificando a fundamental, pela diferença, nós obtemos que o somatório das componentes harmônicas. A raiz quadrada do valor eficaz menos a fundamental. Com isso, então, nós obtemos que? Obtemos, né, uma forma de obter o indicador THT de tensão THT de corrente. Então, para calcular esse índice, nós precisamos, então, primeiro, calcular o valor eficaz, ter o algoritmo do valor eficaz. Segundo, precisamos de um algoritmo que identifique a componente fundamental. Né? Identificando a componente fundamental, calculamos o valor eficaz. Temos o valor eficaz total que foi medido, pela diferença obtemos, né, o somatório das componentes harmônicas. Com isso, calculamos o DHT de tensão de corrente. Acabou nosso problema, né? Acabou nosso problema. Portanto, então, o DHT pode ser expresso dessa forma. Ó, isso daqui é calculado, isso daqui é obtido através de um algoritmo, portanto, nós temos o DHT de tensão. O DHT de... Esta é a forma. Então, a equação que vocês vão precisar lá implementar, qual que é? É esta equação. Né? Essa equação, primeiro, calcula o valor eficaz, né? Da tensão como ela é, contendo todas as harmônicas. Calcula o valor eficaz da fundamental, né? Divido pelo valor eficaz da fundamental, tiro a raiz, multiplico por 100 aqui, já tenho o DHT. A mesma coisa eu faço para a corrente. A mesma coisa eu faço. Portanto, então, qual que é o algoritmo que nós precisamos, né, para medir o DHT de tensão? Primeiro, a gente precisa medir, né, os sinais instantâneos de tensão e corrente. Tendo o sinal instantâneo de tensão e corrente, o próximo passo é identificar a componente fundamental, tanto da tensão quanto da corrente. O que nós vamos usar para identificar essa componente fundamental? Vamos usar um filtro Notch. Podemos usar um PLL. Podemos usar um filtro passa-faixa, com uma faixa bem estreita na frequência de interesse. O filtro Notch funciona assim, ó, sintoniza na 60, então ele só vai deixar passar 60, o resto não deixa passar. Sintoniza na 13ª,
na terceira, na quinta e assim, você vai obtendo, por exemplo, todas as componentes. Tá? Uma vez identificado a componente fundamental, qual que é o próximo passo? Nós calculamos os valores eficazes, né? Tanto da tensão quanto da corrente e suas respectivas componentes fundamentais. Uma vez tendo isso daqui, aplicamos a fórmula e calculamos, então, o percentual, né, de distorção harmônica que está presente num sinal de tensão, de um sinal de... Esse é o algoritmo que a gente precisa implementar, né? Então, como nós já vimos na aula passada, como é que implementa o valor eficaz? Precisa definir uma frequência de amostragem. Essa frequência de amostragem, você vai implementar a equação do valor eficaz. Então, tendo toda essa implementação, basta, então, fazer aqui uma divisão, uma subtração e uma divisão para obter o DHT. Com isso, então, nós já temos um indicador. Agora, o problema está aqui, ó. Como é que nós vamos obter essa componente fundamental? Quem está fazendo a disciplina do professor Fernando provavelmente já sacou, né? Porque essa disciplina, ela abarca exatamente isso. O que eu preciso fazer para identificar a componente fundamental? Quais são as técnicas que eu tenho para identificar a componente fundamental? Então, você identifica essa fundamental e depois você faz o cálculo, né? Então, aqui, ó, brincando um pouco com a equação aqui, com esse equacionamento aqui, né, facilmente pode ser verificado, então, que o valor eficaz é o valor fundamental, a raiz quadrada de 1 mais o THD de tensão. Ou seja, a gente está demonstrando que, de fato, sempre que um sinal de tensão e corrente tem conteúdo harmônico, este conteúdo harmônico, então, contribui com o aumento do valor eficaz daquele sinal. Quanto mais ordem harmônica eu tenho, o valor eficaz aumenta ao quadrado daquele sinal. Quanto mais distorcido, vai ser esse valor eficaz cada vez maior. Portanto, se a corrente ela é cada vez maior, se a gente for analisar as perdas na linha, as perdas na linha também serão maiores. Por isso que a gente precisa compensar a distorção harmônica. Da mesma forma que a gente colocar um capacitor para melhorar o fator de potência, né, do motor de indução, agora nós precisamos resolver também a distorção, né, de corrente, porque isso está elevando as perdas na linha. Então, compensação de distorção harmônica. Tá? Filtro ativo, filtro passivo, filtro híbrido, né, são esses dispositivos que nós usamos para a compensação desses distúrbios. Além disso, a norma também fala, né, que pode ser calculado os índices individuais. Ou seja, nós podemos calcular o índice individual para a terceira, para a quinta, para a sétima e assim sucessivamente, né? Portanto, a distorção harmônica individual, ela é a componente que nós precisamos avaliar, analisar, dividido pela fundamental. Então, se isso daqui é terceira, o valor eficaz da terceira harmônica dividido pela fundamental multiplicado por 100, nós temos a distorção individual da terceira. Da mesma forma, podemos calcular para a quinta, para a sétima, né? E assim sucessivamente. Isso pode ser feito tanto para a tensão quanto para a corrente, né? Porque a norma, ela também limita o DHT, a distorção harmônica total, e também limita as harmônicas individuais. É tanto por cento, então o equipamento tem que saber enxergar isso. Nesse caso aqui, o algoritmo é mais ou menos similar ao DHT, a harmônica total, só que agora aqui, necessariamente, nós precisamos de algoritmos que consigam identificar não só a fundamental, senão todas as componentes harmônicas que estão, aí se torna um pouco mais complicado. Tá? Aí você vai precisar de mais processamento, né? Porque você vai precisar de um filtro node para cada harmônica, um PLL para cada harmônica, né? E aí, qual é a harmônica que eu tenho que chegar? Né? Tem alguns equipamentos que vai até a 11ª harmônica, tem alguns equipamentos que vai até a 15ª harmônica. Então, depende muito disso, né? De quando
preciso nós queremos que nosso equipamento seja. Uma vez tendo, então, essas harmônicas individuais, calculamos o valor eficaz, e aí se calcula, então, a distorção individual, tanto de tensão quanto de os respectivos percentuais. Então, de novo, aqui, então, nós precisamos dessa ferramenta que nos permita. Então, o que vocês podem fazer? Hoje em dia, o MATLAB, por exemplo, ele já tem um filtro node pronto. Então, você pega o algoritmo do filtro node, chama ele, fala, tem esse sinal, identifica a terceira, a quinta. Na disciplina do professor Fernando, você vai ter que implementar o filtro, que é diferente. Você vai ter que ir lá e implementar. Aí você vai ter um tipo de janelamento, tem janelamento heading, tem uns 5, 6 tipos de janelamento. Cada um é mais preciso que o outro. Isso daí vai imputir um erro também. Tem outras ferramentas, tá? Para poder fazer isso. Nós não vamos entrar nesse mérito aí, tá? Nós apenas vamos usar alguma ferramenta que esteja pronta. Bom, quais são as principais fontes, tá? De distorção harmônica no sistema elétrico, né? Obviamente, nós primeiro temos os circuitos de iluminação com lâmpadas, de descarga, hoje em dia os LED, motores de corrente contínua controlados por retificadores. Tem um retificador, motor de corrente contínua, ele vai gerar harmônica. Motores de indução controlados por inversores de frequência, isso é muito comum na indústria, por exemplo, para controlar a velocidade da máquina, para poder dar partida na máquina. Então, esse processo, faz com que surjam as correntes harmônicas. Processos de eletrólise através de retificadores não controlados, por exemplo, aqui, retificadores não controlados, isso é a carga não linear pior que pode existir aí no sistema elétrico, porque não é controlado. Então, aí não tem, por exemplo, a harmônica característica. Quando é controlado, a gente consegue saber quais são as harmônicas que aquela carga está gerando. Agora, quando é não controlado, ele pode uma hora gerar uma determinada harmônica, outra hora diferente, com diferente amplitude, com diferente ângulo. Motores síncronos controlados por cicloconversores também geram. Fornos a arco, principalmente no setor industrial, esse forno a arco, ele não só gera harmônica, ele gera também interharmônica. Ele gera a flutuação de tensão também. Então, é a pior coisa que existe lá no sistema elétrico. Fornos de indução de alta frequência também geram fornos de indução, reguladores por reatores saturados, Então, um exemplo de uma não linearidade é sempre a região de saturação de qualquer tipo de máquina. Seja ela máquina rotativa ou máquina estática. Transformador na região de saturação, esquece. Você vai ter uma baita de harmônicos aí, transformadores e alimentadores saturados. Tem muito transformador, por exemplo, na rede de distribuição que está trabalhando na região de saturação. Está gerando componentes harmônicos. Cargas de aquecimento controlado por tiristores, reguladores de tensão em núcleo saturado, e assim, compensadores estáticos tipo reator saturado. Eu tenho um static wire compensator, por exemplo. O que é um static wire compensator? É um banco capacitivo com um banco de reatores controlado a tiristor. Se está sendo controlado a tiristor, está tendo o quê? Um processo de comutação. E se tem um processo de comutação, a gente está introduzindo aquele momento em onde a gente vai deformar a forma. Só que como é controlado, a gente consegue saber quais são as harmônicas que estão sendo geradas. Por isso que na maioria dos casos, por exemplo, onde tem reatores, compensadores estáticos, para amenizar essa distorção harmônica, o pessoal coloca um filtro passivo na terceira e na quinta harmônica, porque são características com amplitudes predominantes, e aí resolve o problema. Então, isso é interessante, Por um lado, o static bar compensator, ele resolve o problema do reativo e do desequilíbrio. Por outro lado, introduz componentes harmônicos. E a pessoa fala, mas por que o pessoal usa esse dispositivo? Porque é bem mais barato. Você colocar um filtro ativo com um static bar compensator, o filtro ativo limpa tudo. Só que você vai pagar por um filtro ativo pelos amperes que circulam no filtro ativo.
Se tiver um filtro ativo 5 amperes e de 50 amperes, o preço vai ser lá em cima. Tá? Então, o pessoal tenta resolver um dispositivo bem mais barato. Ah, tem problema, aí tenta resolver de outra forma. Hoje em dia, o pessoal, a tendência pela geração distribuída, a tendência é usar o próprio conversor que está conectado para a rede para resolver esse tipo de problemas. Mas isso a nível comercial ainda está longe de chegar. A nível acadêmico, isso já se mostrou bastante tempo atrás que isso é possível. Computadores, em geral, geram compressores, eletrodomésticos com fontes chaveadas e assim sucessivamente. Então, as fontes de distorção harmônica então, podem ser classificadas em 3 categorias conforme a sua natureza de formas. Categoria 1, por exemplo, temos equipamentos com características operativas de arco voltaico, são não linearidades de arco voltaico, são mais complicados de analisar. Equipamentos com núcleo magnético saturado, não linearidade de circuito magnético saturado. Categoria 3 é equipamentos eletrônicos. Essas 3 categorias, então, nos geram componentes. Essa categoria de aqui, ela é bem característica, tá? Os equipamentos eletrônicos dá para demonstrar quais são as componentes harmônicas que podem gerar. Aí nós vamos ver, se é de 6 pulsos, se é de 12 pulsos, se é de 24, 32 pulsos, ele consegue atenuar as harmônicas. Só que quanto mais pulso tem, é mais caro. Então, isso só se usa a nível industrial, não compensa. Por exemplo, usar em um comércio. O custo é muito, não compensa. Não vai compensar fazer. Então, não linearidades de componentes eletrônicos, cargas lineares e não lineares, não linearidades entre tensões. Então, muitas vezes nós temos uma carga linear, só que essa carga linear tem uma característica linear, uma faixa onde ela trabalha de uma forma linear, mas tem uma região que trabalha de uma forma não linear. Então, se chegar nessa parte não linear, necessariamente nós temos que analisar quais são os prejuízos, quais são os problemas que podem originar aquela região de saturação. Então, o que nós entendemos por linearidade? Aqui um grafiquinho simples. Veja bem, tanto a tensão quanto a corrente são semelhantes. Então, se nós projetarmos essa tensão e essa corrente no plano aqui de tensão e corrente, veja bem que nós temos uma linha aqui. Então, é linear. Então, isso significa que se eu aumento a tensão, aumento a corrente, diminuo através daquela lei de Ohm. Então, a lei de Ohm é uma resistência, é uma constante, proporcional. Tensão e corrente proporcional. Tá? Então, eu posso aumentar um, diminuir o outro, que ele sempre vai ser proporcional, ele não vai se desviar para um lado para o outro lado. É uma reta. Isso é linearidade. Quem que é normalmente? Resistores lineares, indutores lineares, capacitores lineares, indutores, desde que trabalhem na região linear, claro, porque também tem resistores não lineares, por exemplo, que é exatamente a lâmpada incandescente, uma resistência não linear, que dependendo de como vai estar ali, pode originar essa distorção harmônica. Tá? E as não linearidades, que nós podemos observar aqui. Veja bem, a tensão, ela sempre tenta chegar o mais perto possível de uma senoide. Mas a carga gera uma forma de onda que não é senoidal. Veja bem que esses dois, no plano tensão e corrente, veja bem como origina aqui, uma não linearidade. Ou seja, não há mais linearidade entre tensão e corrente. Então, isso se caracteriza, então, de quê? De todo o processo através de eletrônica de potência. Seja retificador de onda completa, média onda, retificador controlado, não controlado, enfim. Tudo aquilo que nós conhecemos, então, gera as não linearidades. Tá? Não linearidades. Então, aqui é sempre bom entender. Tá? Harmônica é uma coisa, é uma definição específica. Não linearidade, normalmente a gente fala quando existe entre a tensão e a corrente. Então, o fato de termos tensão senoidal não significa que a corrente vai ser também senoidal. Tá? Muito cuidado.
Então, não linearidade entre a tensão e a corrente vai originar componentes harmônicos. Tá? Uma tensão senoidal alimenta uma carga não linear, essa carga não linear vai gerar o quê? Distorção de corrente. Tá? Esta distorção de corrente vai se propagar pelo sistema elétrico através da impedância de linha e nos pontos de alimentação dos diferentes equipamentos, a tensão se torna distorcida. Então, isso significa que se eu alimento com fundamental uma carga não linear e tiver terceira harmônica, essa terceira harmônica também irá gerar um novo processo de harmônicas naquela carga, não linearidade entre tensão e... Tá. Cargas não lineares, né? Então, as cargas não lineares, normalmente, podem ser classificadas de duas maneiras, né? As primeiras são tipo fonte de tensão harmônica. Fonte harmônica de tensão. Né? Quais são as características dessas fontes, né, de harmônica de tensão? Eles usam um retificador monofásico, do lado CC tem um filtro capacitivo. Essas são então, as denominadas fontes harmônicas de tensão. Tá? Normalmente, aonde nós encontramos esse tipo de carga não linear? Computadores, notebooks, tá? Lâmpadas fluorescentes compactas, lâmpada LED, tá? Aparelhos ATV, e assim por aí. Como nós podemos, né, caracterizar ou representar esta carga não linear tipo fonte harmônica de tensão? Dessa, filtro capacitivo que a gente está falando está aqui. E a carga é essa daqui. Tá? Tem um retificador aqui, então. Isso daqui, esse retificador pode ser controlado ou não controlado. Isso já também vai nos levar a uma outra discussão. Mas nesse momento ali, apenas uma retificação de onda completa aqui. O que nós vamos medir? A tensão e a corrente. E aqui tem um interessante. Esta tensão, através desta impedância de linha, vai se tornar que distorcida. Se não tiver aqui impedância de linha, essa tensão vai ser exatamente igual a essa tensão. Então, se a fonte é senoidal, a tensão no ponto de acoplamento comum também é senoidal. Agora, se esta impedância começa a existir, minimamente, essa harmônica que a carga gerou começa a circular através daquela, né, impedância, e então esta tensão começa a se tornar distorcida. É isso que nós precisamos avaliar. É isso que nós precisamos estudar. Portanto, aqui um exemplo de uma... veja bem que não tem fonte aqui, ó, não tem fonte, desculpa, não tem impedância. É uma carga onde a resistência vale 500 ohms e o capacitor aqui é de 100 microfarads. E essa é a forma de onda. A fonte está entregando uma senoide perfeita. Há um processo de conversão de fundamental para a terceira, quinta e todas as componentes harmônicas lá internamente na carga. E ela devolve como uma corrente completamente distorcida. E aí nós precisamos avaliar quanto por cento de distorção tem essa corrente. Né? Aí nós vamos aplicar a FFT. Veja bem. Esta carga, então, veja bem, tem uma terceira harmônica com uma amplitude quase que perto da fonte. Tem, terceira, quinta, sétima. Se a gente for indo, tem quase que todas as componentes. Né? No primeiro momento, uma análise do ponto de vista prático, tá? Do ponto de vista prático, nós podemos considerar, por exemplo, até esta harmônica aqui, até aqui. Tá? Isso daqui podemos considerar que é mínimo, portanto, podemos descartar. Agora, do ponto de vista teórico, nós precisamos considerar todas as componentes. Tá? Então, ele vai nos dar, por exemplo, um cálculo de 165,1% de distorção. É muito alto. É uma distorção muito... Né? Justamente porque, pelo fato de termos um capacitor aqui. Quem lembra o capacitor armazena energia em forma de campo elétrico. Então, esse campo elétrico ele está sendo alimentado por quê? Por uma fonte na fundamental. Só que aí, nesse processo aqui de retificação, aqui não vai chegar uma forma de onda do tipo... Né? Cadê a canetinha aqui? Aqui, tá. Vai.
Ó, caneta. Então, ó, o que faz que esta carga não linear gere harmônica mais ou menos? Por que essa terceira harmônica, por exemplo, que a gente estava olhando aqui, está perto da fundamental? Tem a ver com o ritmo que nós temos aqui na tensão que está sendo entregada no capacitor. Aqui nós temos uma tensão do capacitor. Se essa tensão for assim, ó, bonitinha, né, o conteúdo harmônico seria o mínimo possível. Mas isso, na realidade, não se dá. Na prática, nunca se dá. Então, o que nós temos do outro lado dessa tensão do capacitor é uma coisa desse tipo. Tem um ripple aqui, tá vendo? Então, essa amplitude no nível CC que está do outro lado, depende muito do valor do capacitor que você coloca aqui. E isso vai fazer com que o conteúdo harmônico aumente ou diminua. Então, quando você não tem um projeto adequado desse tipo de retificador, por exemplo, com filtro capacitivo, é que ele vai gerar uma distorção bem elevada. Tá? Bem elevada. Se você fizer um projeto adequado, você consegue amenizar um pouco. Né? E a norma da IEC justamente tem a ver com isso. Fala, ó, esse seu equipamento é de classe A, B, C ou D. Ó, se é D, não pode gerar muita distorção harmônica, não. O que você vai fazer? Necessariamente você vai ter que melhorar esse capacitor aqui. Né? Esse ripple aí. Portanto, aí, isso é custo. Isso vai ser mais caro, mas você vai gerar menos conteúdo. Né? O outro tipo, tá? O outro tipo de carga não linear é a fonte harmônica de corrente. Tá? Onde nós vamos encontrar isso daqui? Ó? Por exemplo, refrigeradores, tá? Máquinas de lavar, ar-condicionado. Então, aqui nós já podemos suspeitar. Se no anterior caso tinha um filtro capacitivo, nessas cargas não lineares, no lado CC nós vamos ter um indutor. Tá? E o indutor, o que é? O indutor tem o papel de atenuar, lembra? O capacitor amplifica, o indutor atenua. Tá? Ventiladores, e o tipo de carga, veja bem, o processo de retificação é o mesmo, né? O processo de retificação é o mesmo, tá? Temos um retificador de onda completa, e aqui a carga RL do lado CC. Isso daqui seria o motor CC que nós temos ali que está funcionando. Tá? Esta carga, veja bem, ó, para esses valores de resistência e indutância, veja bem que ele gera uma forma de onda mais ou menos quadrada. Se a gente aplicar aqui a FFT, ó, veja bem, comparado com a outra carga, essa carga tem um comportamento mais ameno. Ele não produz tanto quanto a outra carga em termos de THD de corrente. Fazendo uma conta aqui rápida, ó, né, o THD deu em torno de 45%, comparado com 150%, no caso anterior. Retificador monofásico, né? Ó, isso daqui, esse retificador monofásico com filtro LC, ele já é a nível industrial. Tá? Os outros nós normalmente nos encontramos em residências ou comércio, né? Esse tipo de retificador já com filtro LC já é para a indústria. Por que ele está botando esse indutor? O que vai fazer esse indutor? Ele vai amenizar, porque a corrente passa por indutor. Se a corrente passa por indutor, ele ameniza. Ele vai filtrar as componentes harmônicas que estavam sendo geradas. Portanto, o THD de corrente vai diminuir comparado com aquele caso. Tá? Então, ó, é 5 ohms, né? Para esse valor de capacitor, um filtro de 5 miliamperes. Né? E nós vamos ver aqui, ó, o THD está em torno de 50%. Que mais ou menos, né, o caso anterior da carga fonte de corrente harmônica. Então, portanto, esses seriam os tipos, né? Aqui, ó, veja bem, aqui tem uma resistência de 50 ohms, nós vamos trocar para uma resistência de 50 ohms e vamos ver o que vai acontecer. Ó. Veja bem que ele se torna uma carguinha bem mais comportada, tá? Parece comportada, né? Porque, ó, compara aqui, ó. Tem a terceira, né? A quinta, e ele vai descendo aqui, ó, nós podemos ficar por aqui. Né? Deu 50 e aqui, ó. Só o fato de aumentar a resistência ali, nós aumentamos essa distorção para 67%.
Em consequência, veja bem, a terceira harmônica se aumentou um pouco. Tá? Então, se eu tiver uma carga resistiva controlada do outro lado, que vai variar, o THD necessariamente vai variar. É o que acontece com o dimmer. Lembra que mostramos as formas de onda? Dependendo de quanto eu vou querer ter de iluminação, ele vai variar. O THD vai ser cada vez mais evidente e outros não vai ter nada. Portanto, então, quando vocês forem fazer seus trabalhos, para poder validar seus algoritmos, vocês têm que usar esse tipo de carga. Tá? Eu vou usar uma carga ali para quê? Para validar o THD que eu implementei. Está calculando certinho ou não está calculando? Vou mudar o valor do capacitor, mudo o valor do resistor. E aí vou indo, vou trabalhando. Tá bom? Então, aí vem agora uma questão. Né? Como é que nós vamos classificar essas componentes harmônicas? Esses três tipos de carga, por exemplo. Será que dá para classificar as componentes harmônicas? A resposta é sim. Né? Então, temos, então, aí as harmônicas características. Né? São produzidas, então, por dispositivos que fazem uso de semicondutores, diodos e tiristores. Né? Harmônicas não características. Né? Então, correspondem aos que não são produzidos por dispositivos assemicondutor. Então, essas harmônicas não características pode ser, por exemplo, aquilo que nós falamos que tem saturação magnética. Dependendo do ponto de saturação, nós não vamos saber qual é a harmônica que vai estar produzindo ali. Tá? Então, as harmônicas características de um retificador, tá? CA-CC. Então, para poder saber quais são as harmônicas, tá? Que são originadas no retificador, tá? CCCA, CC, por exemplo, é só aplicar essa formulinha aqui. H igual a P, N mais 1, onde, né? É a ordem harmônica, o P é o número de pulsos do conversor, tá? Então, quanto maior o número de pulsos, menor o conteúdo harmônico, tá? N é um número inteiro qualquer que vai de 0, 1, 2, 3. Então, por exemplo, se tiver 3 pulsos, ou 2 pulsos, tá? Né? 2 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 1, 2 mais 1. Se tiver 6 pulsos, vai ser 6 vezes 0, 1, fundamental. 6 vezes 2, 12. Mais 1, 13. Tá? Então, começa na 13ª. Se tiver 12 pulsos, vai ser 12 pulsos. 12 vezes 2, 24. Mais 1, 23. A harmônica começa em 23. Tá? Essa é a sacada de tudo isso. Então, nós conseguimos caracterizar aquele dispositivo. Nós, sabendo as características, nós vamos, não, esse camarada aqui vai gerar tantas harmônicas. Então, agora, no outro caso, nós não sabemos. Tá? Por isso que se torna mais complicado poder, né, caracterizar. O retificador de média onda, por exemplo, né, retificador de onda completa. E assim nós podemos ir, retificador de onda monofásica, né, e tem vários. Quem já fez eletrônica de potência aqui, nós não vamos entrar no mérito disso daqui também, tá? Mas é apenas para saber como, por exemplo, dependendo do processo de retificação, nós vamos saber quais são as harmônicas que geram esses, né, retificadores. Retificador de tom monofásico de média onda, onda completa, monofásico em ponte. O número de pulsos, 1, 2, 2. E veja bem as harmônicas que originam. Então, se for monofásico de meia onda, ó, tem segunda, terceira, quarta, tem, né? Sexta, sétima, e aí vai indo. Se for monofásico, ó, terceira, quinta, todas as harmônicas ímpar, de ordem ímpar. Tá? A mesma coisa aqui, pô. Então, um retificador monofásico de onda completa, então, gera na saída dos pulsos, tá? O que acarreta, então, na presença na corrente de componentes de fundamental, terceira, quinta, e assim sucessivamente. Né? Então, harmônicas de ordem ímpar. É o que está sendo gerado. Tá? Como fica, então, a análise de harmônicas em sistemas trifásicos? E aí? Nós analisamos a parte monofásica. Sinal, atenção, corrente. E em trifásico, nós temos 3 fases, 3 correntes. Se for balanceada, beleza. Analisa a fase A fase B a réplica, então não tem problema.
Porque o defasamento entre as fases é 120 graus, simétrico. Então, basta analisar a fase e, eventualmente, nós falamos, ó, a fase A, a fase B é igual, portanto, o THD é tal. E se tiver desequilíbrio? As amplitudes são diferentes, as formas de onda são diferentes em cada fase. Então, se torna mais complexo essa análise, tá? Então, ó, para isso, então, nós necessariamente precisamos entender os sistemas equilibrados e os sistemas desequilibrados, né? Como já havia comentado no início, né, a grande maioria das nossas fontes lineares, elas produzem senoide, 3 senoides deslocadas em 120 graus, com uma frequência de 60 ou 50 Hz. Tá? Então, a fonte linear, tá? Sempre é bom falar, fonte linear, gerador Itaipu, tá? Onde não há um processo de conversão, por exemplo, o inversor que está conectado na rede para aproveitar a energia solar, não é mais uma fonte linear, cuidado. Ali tem um processo de conversão. CC para corrente alternada. Então, essa é uma fonte não linear. Esta fonte pode estar gerando harmônicos. Então, pode ser fundamental, mas outro. Tá? Então, no caso da rede tradicional, então a nossa fonte é equilibrada. Tá certo? Portanto, significa que as 3 tensões, as amplitudes são iguais. Se a carga for balanceada, as impedâncias dessa carga, independente de como estão conectadas, em estrela ou em delta, são os mesmos. Isso nós chamamos de carga, né? Aqui eu gosto de fazer uma pequena, eu não vou chamar de discussão, mas um pequeno parênteses, tá? O português nos leva, por exemplo, qual a diferença entre desequilíbrio e desbalanço? Ou é a mesma coisa? Se eu botar ali desequilíbrio, desbalanço, e botar ainda assimetria. Né? No inglês, é a mesma coisa. Tá? Não tem diferença. Você vai falar unbalance e acabou. Significa o mesmo. Então, aqui eu tenho sempre falado assim, equilibrado. Equilibrado bem de quê? Gera equilíbrio. Então, é fonte. Simetria, deslocados em 120 graus, entre as faces. Simetria de face. A carga, ela pode estar desbalanceada. Não está balanceada. Tá? Então, sempre que a gente fala sobre carga, nós vamos falar de desbalanço de carga. Ponte, desequilíbrio. Né? Agora, do sinal em si, a simetria. Se tiver diferente, por exemplo, não tiver mais o defasamento de 120 graus. E depois nós vamos ver lá, quando a gente chegue lá na parte de componentes simétricos. Tá? Então, tem essas características. Tá? Saber distinguir desequilíbrio de fonte. Desbalanço de carga. Assimetria entre os sinais de tensão e os sinais de corrente. Tá? Diferente de 120 graus. Tá? E aí ainda nós temos uma implicância. Né? O nosso sistema pode ser sistema 3 ou 4 fios. Tá? Então, ó, aí vem, então, primeiro, né, no sistema, né, o que a fonte gera? Né? Kirchhoff. Kirchhoff atende aqui. As 3 tensões que estão sendo geradas na fonte e as 3 tensões de linha que estão sendo geradas na fonte, o somatório é igual a 0. Tá? Isso é Kirchhoff. Aí nadie... Para 4 fios, a mesma coisa. Né? As tensões que estão sendo geradas, elas somam. Né? Elas somam. Aqui vale a pena distinguir, tá? Então, esta tensão que estamos medindo, ela está em relação ao neutro. Aqui é uma tensão de linha, face a face. Tá? Essa é a diferença. Somatório dá 0, somatório dá 0. Instantaneamente dá 0, fatorialmente também dá 0. Isso é bom, tá? Isso é bom falar. No ponto de acoplamento comum. No ponto de acoplamento comum, aqui vai dar 0. A soma das correntes vai dar 0, Kirchhoff, tá certo? Tá? Isso significa, então, que o sistema é equilibrado quando as amplitudes são iguais, as amplitudes das correntes são. No sistema trifásico a 4 condutores, também dá 0. Veja bem, aqui no caso, o somatório das 3 fases vai dar a corrente do neutro. Como o sistema está, a carga está balanceada,
essa corrente no neutro vai ser zero. O somatório das tensões também dá zero, tá certo? Portanto, então, nós temos aqui as amplitudes iguais, as correntes amplitudes iguais, sendo que a corrente no neutro é zero. Isso quando a carga está balanceada e a fonte está equilibrada. Então, isso daqui nós podemos tratar tranquilamente como sendo um equivalente monofásico. Toca o barco, resolve o problema e fica mais simples. A gente nem precisa analisar a fase B e a C. Você analisa a fase A e acabou o problema. O que representa sinais? Então, veja bem, ó. Sinal equilibrado de tensão. Ó, amplitude a mesma, deslocada a 120 graus. Tá? 4 pi tercios, 4 pi. Bom, isso daqui tem uma sequência de fase A, B, C. Tá? Pode ser que tenha uma sequência de fase A, C, B. Isso é em circuitos, né? Mas para nós, vamos considerar que A, B, C. Tá? Às vezes, o professor, quando deixa um trabalho, só para sacanear, ele bota, ó, é o mesmo, mas a sequência é A, C, B. Aí muda um pouco a análise. Tem que tomar um certo cuidado, porque o ângulo aqui vai ser mais e aqui vai ser menos. Tá? As correntes, veja bem, em consequência, as correntes têm a mesma amplitude, tá? A mesma amplitude. Tá? Tem a mesma sequência de fase, veja bem, ó, 0, menos 120, mais 120. E, dependendo, né, da característica da carga. Se a carga é resistiva, esse ângulo φ aqui vai ser 0. Se for indutivo, vai estar atrasado. Se for capacitivo, vai estar adiante. Tá? Então, as três correntes. Portanto, aqui o somatório desses três sinais dá igual a zero. Tanto da tensão quanto da tá? Sistema equilibrado. E as forminhas de onda que nós vamos enxergar da tensão e a corrente são essas aqui. Né? As contínuas são a tensão, né? Como é que tracejado? Ah, os tracejados são as correntes. Então, as amplitudes são as mesmas e estão deslocadas, né? Deslocadas em 120. Fonte equilibrada, porém agora a carga é desbalanceada. Isso significa, então, que nós temos diferentes impedâncias. Essa impedância é diferente a essa. Essas impedâncias também são. Né? Aí a coisa começa a ser diferente. Né? A análise se torna agora. E veja bem que nós apenas estamos abordando a questão senoidal. É uma senoide com diferentes amplitudes na corrente. Tá? A senoide. Portanto, então, isso nos leva necessariamente a analisar esse sistema aqui. Fonte, impedância interna da fonte, certo? Impedância interna da fonte, carga, certo? E aqui a impedância dele, né? Impedância. Então, aqui surge uma questão importante. Aonde nós vamos medir a tensão? Né? Normalmente, tem que medir no ponto de acoplamento comum. Né? O que significa que a concessionária ela é proprietária dessa impedância. Então, ó, o ponto de medição para avaliar a carga tem que ser que nesse ponto aqui. Tá? Então, vamos definir ponto 1 e ponto 2. Tá? Então, se a gente quiser avaliar, por exemplo, o comportamento da carga, quanto a carga contribui com as perdas na linha, o que nós podemos fazer? Primeiro momento, analisamos a medição no ponto 2 e, num segundo momento, analisamos no ponto 1. A diferença vai nos dar que as perdas a potência que está sendo perdida na linha. Quem que está gerando essas perdas? A carga. Porque internamente isso daqui já está embutido para o gerador. Aí não tem nada do que você fazer. É um enrolamento do gerador que está ali, que vai consumir um pouco de potência, não tem jeito. O campo magnético ali do gerador também, ele vai requerer um pouco de potência reativa, então isso não tem jeito. Tá? Agora, aqui na linha, nós podemos, sim, melhorar, aprimorar. Né? Como? Analisando essa carga. Compensando o fator de potência. Para isso, então, nós precisamos definir esse ponto de medição. Né? Ponto 1 e ponto 2. Tá? Então, o ponto de acoplamento comum é a fronteira. Né? É a fronteira onde nós precisamos medir. Veja bem que aqui é 3 fios. Não tem neutro. Não tem neutro. Portanto, as tensões medidas, elas são tensões de linha. Tá? E aqui já é um sistema a 4 condutores. Né? Temos o quarto condutor. Temos fonte, de novo, corrente, linha.
Veja bem, ó, vai a fase e o neutro está voltando por aqui. Ah, isso significa, então, que o somatório das três fases da corrente resulta na corrente. Isso implica que, então, o valor eficaz da corrente do neutro é maior que a corrente de fase. Antigamente, o que o pessoal fazia? Nas instalações industriais, comerciais, residenciais. Ele botava o neutro, fio bem fino mesmo. Ah, não, isso é só para medir tensão. Fino. Porque não tinha muito problema de harmônico, não tinha muito problema de desequilíbrio. Com o tempo, começou a aquecer aquele fio. E como aquece aquele fio, as perdas se tornam cada vez mais altas. Na indústria, isso dava um prejuízo danado, só pelo fato do condutor do neutro ter uma bitola bem menor que a da fase. Então, o que o pessoal fazia no momento? Ele pegava e trocava o condutor do neutro, botava mais grosso. E aí, quando ele ia pagar a energia lá no final do mês, diminuía a conta. Claro, porque não vai dissipar mais calor, então significa que não vai consumir mais energia da rede. Isso tem um estudo bem interessante sobre isso, sobre isso que eu estou falando, de só aumentar a bitola do neutro, a conta da indústria, teve um benefício bastante interessante. Portanto, aqui, a mesma coisa, temos o nosso ponto de acoplamento comum, portanto, nós precisamos medir aqui as perdas. Aqui, no caso, nós temos uma tensão de fase, a tensão ela é sempre medida em relação ao neutro, fase neutro, fase neutro, fase diferente do anterior. Bom, como é que então nós enxergamos o Kirchhoff aqui? No primeiro caso, na geração, veja bem, que sempre é aproximado igual a zero. Isso é, no ponto, na geração, é igual a zero. Agora, no ponto de acoplamento comum, nós já vamos observar que o somatório das tensões dá zero, o somatório das correntes dá zero, no caso, a 3 fios, tá? Mas isso significa que as amplitudes, tanto da tensão quanto da corrente, são. Ou seja, ainda aqui, Kirchhoff é válido. As amplitudes são diferentes, No caso a 4 condutores, veja bem que aqui a corrente do neutro não é mais igual a zero. É diferente de zero. Esta somatória das tensões de fase em relação ao neutro, o somatório não dá mais igual a zero. Então, isso significa que há... Agora, a questão é, bom, se dá diferente de zero, o que representa essa tensão? Isso daqui é a tensão da fase A. Fase B, fase C. E esse valor que dá diferente de zero, o que representa? Vai dar 5 volts, por exemplo. Esses 5 volts, o que representa? Fisicamente. No sistema ali. Você tem ideia? Vamos voltar aqui, ó. O que representa esses 5 volts? Eu estou medindo esta tensão aqui, esta tensão aqui, esta tensão, e eu estou somando essa tensão, essas 3 tensões. E deu 5 volts. Esses 5 volts, o que representa? A impedância da somatória do standard, ou seja, uma forma vai ser de transpor as duas ou vice-versa. E ela não vai ter mais então, mas aqui, nesse caso, nós temos um neutro, né? Se a gente não tem um neutro e a carga estiver em estrela, aí acontece o que você está falando. Aí o neutro começa a flutuar, porque não tem retorno para a corrente. Então, necessariamente, as tensões, mesmo que na fonte esteja balanceada, as tensões na carga se tornam desequilibradas. Aí o neutro começa a brincar ali na carga. Por isso que quando você tem uma carga a 3 fios, o pessoal não conecta em estrela. Conecta em delta, porque aí você garante que a tensão que está chegando na fase seja exatamente o que está na fonte. Agora, aqui, no sistema com retorno, com condutor, o que representa esses 5 volts? Esses 5 volts representa, na verdade, a queda de tensão nesta impedância do neutro. Porque, esse neutro passa por aqui, necessariamente.
Então, é uma tensão que se gera devido ao quê? Ao fluxo de corrente pelo condutor. Então, entre aspas, fisicamente seria a tensão do neutro, aqui, da carga, em relação ao terra da fonte. Esses 5 volts que nós estamos enxergando, então, é a tensão, a diferença de potencial entre o neutro da carga e o terra da fonte. Então, existe isso, né? Essa tensão. Portanto, então, aqui nós vamos ter que, né, tanto a tensão nos 4 fios e a corrente, né, a somatória é diferente disso. As amplitudes são diferentes, aqui as amplitudes são diferentes e a corrente eficaz do neutro também é diferente. Como é que nós enxergamos aqui? Veja bem que agora é VA, VB, VC, as amplitudes são diferentes, as correntes também são diferentes, tá? E ainda estão deslocadas 120 volts. Então, temos valores eficazes em cada fase, a corrente em cada fase, os ângulos entre a tensão e a corrente para cada fase, as amplitudes, né, são... Né, na sua forma de onda, nós vamos enxergar isso daqui. Ó, tensão, veja bem, diferentes amplitudes, correntes diferentes. Né? Então, ó, senoide, porém, desequilibrado. Isso daí é uma carga linear, desbalanceada, alimentada com uma tensão desbalanceada, desequilibrada. Bom, então aqui, ó, isso daqui se tornou um problema tão grave lá no começo de 1900, na época que estava a expansão do sistema elétrico, onde os motores, a indução começou a bombar na indústria, começou a gerar tanto problema que parava toda uma instalação, toda uma indústria, devido ao desequilíbrio da tensão. E aí, obviamente, o pessoal precisava, ou está parando tudo, que nós precisamos entender esse negócio, por que está parando? E aí nasce a discussão da definição de fator de potência. O fator de potência, tradicionalmente, sempre está atrelado ao reativo, né? Ao consumo de reativo das máquinas rotativas, do transformador, enfim, e assim por adiante. E aí, houve, então, uma discussão do que, e o desequilíbrio? Será que o desequilíbrio diminui o fator de potência também? E como é que nós vamos contabilizar esse desequilíbrio? Será que vai aparecer uma potência de desequilíbrio? Do mesmo jeito que nós temos potência reativa? Então, aí o pessoal começou a pesquisar, começou a se interessar, até que, em 1918, Fortescue, ele faz uma maravilhosa demonstração das componentes de sequência. Na verdade, ele começa a desenvolver a metodologia em 1914. Ele faz um draft, né, uma tentativa de resolver. E ele só conclui o seu trabalho e ele publica, e naquela época não era I3M, era AIEE, Associação Internacional de Engenheiros Eletricistas. Sabe? Hoje em dia é UIEE, né? Então, aí ele publica esse trabalho e tudo, o seu trabalho, toda a demonstração, ele fez fatorialmente. Então, ele fala assim, se eu tenho um sistema simétrico, tá? Os 3 fatores, eles estão girando no sentido horário. Tá? E só vai ter uma componente de sequência. Se tiver um nível de desequilíbrio ali, vai surgir uma sequência negativa. Ao invés de estar girando na sequência ABC, esse desequilíbrio está girando no sentido contrário. Tá? E esse fala, essa sequência negativa é que gera o desequilíbrio. E ainda ele chega e demonstra, fala, ó, se tiver 4 fios, vai ter uma componente de sequência 0 ainda. Que as 3 sequências 0 das 3 fases, elas não estão deslocadas em 120 graus, estão em fase. Por isso que ele se soma, né? E depois nós vamos ver que a corrente do nêutron, ela é inteiramente de sequência 0. Ou componente homopolar, que o pessoal chama. Portanto, então,
é desenvolvido, é proposta essa teoria de componentes simétricas. Então, o que ele demonstrou? Um sinal, pode ser tensão, pode ser corrente, ele se decompõe, ele fala assim, numa sequência positiva, numa sequência negativa e numa sequência zero. Se o sistema é equilibrado, não existe sequência negativa, não existe sequência zero, apenas sequência positiva. Então, o que ele fez para enxergar isso? Ele falou, ó, se eu tenho 3 fasores que estão deslocados 120 graus, e eles estão girando no sentido horário, o que acontece se eu pego essa referência e agora eu faço o contrário? Eu faço esses fasores girar no sentido contrário, eu vou somar eles, e o que eu vou obter? Tá? Então, ele faz uma decomposição, então, né, de sequência positiva, negativa, zero, apenas usando o quê? Um fator, né? E esse fator é um fator que desloca o sinal 120 graus para frente e 120 graus para trás. Então, ele pega a face A, ele vai mandar para frente e ele vai mandar para trás 120 graus. É isso que ele vai fazer. Pega a face A, manda para 120. Está com 120, o que a face B vai acontecer? Vai estar mais 120, menos 120. O que fez aqui menos, ele vai mais 120, menos 120. Então, ele consegue obter 3 fasores que estão girando no sentido horário e no sentido anti-horário. Portanto, então, ó, para decompor, então, na sequência positiva, negativa e zero, ele usa, então, esse operador de rotação alfa. Esse operador alfa, ele gira os fasores no sentido anti-horário e 120. Então, ele vai multiplicar o fasor X. Vamos tentar entender como é que ele faz aqui. Então, vamos pegar a fase A, para podermos analisar. Então, ó, a fase A é isso daqui. Como é que ele obtém a sequência positiva da fase A? Ele vai dividir, né? Vai multiplicar 1 dividido por 3. Obviamente, a fase A, ela está mantendo como é. Ele multiplica o operador alfa a fase B. E aqui, alfa ao quadrado a fase C. Então, o que ele está fazendo, na verdade? Ele está pegando a fase A de sequência positiva, e ele pega o que é normal da fase A fase B, ela está trazendo 120 graus. E a outra é 120 graus ao quadrado. Então, se a gente for pensar do ponto de vista de números complexos, ele está pegando J e J ao quadrado. Então, assim, ele tem a fase. Para fazer a sequência negativa, o que ele faz? Ao invés de deslocar 120 graus, ele fala, não, agora eu quero que ele vai para o outro lado. Então, é natural que ele pegue ao quadrado. E para a sequência zero, simplesmente ele soma os 3 fasores, divide por 3 e acabou. E assim, então, obtém a fase A de sequência positiva, a fase A de sequência negativa e a fase B de sequência zero, né? Então, observe, então, que nesta equação, né, a componente de sequência zero é dada pela soma dos 3 fasores. Não há necessidade de deslocar. Então, isso significa que a fase A, a fase B e a fase C de sequência zero estão em fases e são iguais. Né? São iguais. Assim, um circuito, então, equilibrado, né, a sequência zero é nula. Né? No entanto, em circuitos desequilibrados, né, a sequência zero na tensão, né, não existe tensão de sequência zero entre elas. Aí vem, então, num sistema trifásico a 3 condutores, nós não temos sequência zero. Só sequência negativa. No sistema a 4 condutores, temos sequência negativa e sequência. Claro, se o sistema está desequilibrado. Né? Se o sistema está desequilibrado. Bom, portanto, então, os 3 fasores originais, né, podem ser analisados analiticamente de outra forma. Né? Como são fasores, eu posso analisá-lo graficamente, esses fasores. Sistema original, né? Então, sequência positiva, sequência negativa, sequência. Né? Então, ó, a gente obtém, nós calculamos essa sequência positiva da fase A. Para obter a fase B, basta deslocar no quê? Em 120 graus. E outro em 240. Né?
Mesma coisa aqui. Então, ó, basta calcular isso daqui, que o resto nós obtemos pelo deslocamento de 120 e 240 graus. Ó, então, graficamente, fatorialmente, como é que nós enxergamos isso daqui? As amplitudes são diferentes. Os ângulos também. Tá? Portanto, então, quando nós aplicamos as componentes de sequência, o que vai acontecer? Nós vamos obter 3 fasores de sequência positiva com as mesmas amplitudes, 3 fasores de sequência negativa com as mesmas amplitudes e 3 fasores da sequência zero com as mesmas amplitudes. A soma dessas, de cada fase desses 3 fasores que vai nos dar o sistema original. Ou seja, num primeiro momento, aplicando a sequência positiva, nós vamos ter um sistema original. 3 fasores deslocados em 120 graus com a mesma amplitude. Se tiver desequilíbrio, temos 3 fasores girando no sentido contrário, com as mesmas amplitudes, e 3 fasores em fase que originam a sequência. Então, essa sequência positiva ela está girando nesse sentido. Essa sequência negativa está girando no sentido contrário. Esse daqui está em fase ali, os 3 grupos. Essa foi a grande sacada. Portanto, então, ó, reconstruindo o sinal, nós temos essa matriz de conversão. Se a gente quer calcular a sequência positiva, negativa e zero, basta aplicar esta matriz, tirar a inversa e nós obtemos quem? Obtemos a sequência positiva, negativa e zero. Isolamos aqui, esse vector aqui, então vai dar isso vezes a inversa disso daqui. Esse é o algoritmo para implementar, usando, então, esse operador. E aqui, então, nós obtemos a inversa. Então, o que vocês vão precisar implementar lá? Esta equação aqui. Esta equação. Obtenho a fase A, a fase A, a fase A. O que eu faço para a fase B? Menos 120 graus, mais 120 graus. Fase B, fase C. Pego esse sinal, atraso 120, pego esse sinal, adianto 120. Aí eu obtenho a fase B, a fase C, de sequência B. A mesma coisa que faço com a sequência A. Então, similarmente, pode ser feito, então, o quê? Para a corrente. Portanto, então, ó, primeiro só preciso calcular a fase A. Tendo a fase A, ó, multiplico por alfa quadrado, obtenho o quê? A fase B, a fase C. Acabou o problema. Tá? Para a sequência negativa, a mesma coisa. Calculamos para a fase A, para a fase B, multiplicamos por alfa, para a fase B, alfa quadrado. Obtemos também já nosso sinal. Sequência zero é o somatório e não tem fora. Portanto, então, em circuitos trifásicos em Y com neutro, quando tem condutor de retorno, a corrente do neutro, então, vale quê? O triplo da corrente sequência zero. Lembra que era isso daqui? A somatória disso daqui dava a corrente do neutro. Então, a corrente do neutro dá 3 vezes a sequência. Por isso que, então, 3 vezes a componente de sequência. Por isso que a amplitude é maior que a de fase. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado na hora de projetar um condutor neutro, principalmente a Vitor. Em circuitos trifásicos em delta ou Y sem neutro, não existe componente de sequência. Componente de sequência. Portanto, então, nós temos os circuitos equilibrados simétricos. Veja bem, circuitos equilibrados simétricos possuem apenas componente simétrica de sequência. Circuitos trifásicos desequilibrados assimétricos, a 3 fios, sem condutor de neutro, possuem apenas componentes simétricas de sequência. Trifásicos a 4 condutores, negativo e sequências. Negativo e sequências. Portanto, o desequilíbrio de circuitos elétricos são expressos pelas componentes de sequência negativa. Bom, fatorialmente, então, nós conseguimos calcular a sequência negativa e zero, mas nós precisamos de um índice que nos diga quanto por cento
aquela corrente está desequilibrada ou aquela tensão está desequilibrada. Para isso, nós vamos fazer uso destas componentes de sequência e vamos definir um indicador, índice de desequilíbrio, fator de desequilíbrio de tensão, fator de desequilíbrio de corrente. Como é que nós vamos fazer isso? Simplesmente vamos pegar, então, o módulo, né, da sequência negativa dividido pelo módulo da sequência. Veja bem que aqui não tem fase A, fase B. Por quê? Porque os três têm a mesma amplitude. Tá? Certo? Então, pego a amplitude da sequência negativa, divido pela sequência positiva, e obtemos, então, que o K negativo de tensão, o K negativo de corrente. Tá? A mesma coisa nós podemos fazer para quê? Para a sequência. Portanto, então, nós temos um outro índice agora para poder avaliar a qualidade. Temos valor eficaz para analisar a variação de tensão de curta duração. Temos o DHT para distorção de tensão, fator individual de harmônico. Tá? E agora nós temos, então, esses fatores de desequilíbrio de sequência negativa e de sequência. Então, esses algoritmos têm que ser implementados na nossa caixinha ali, que nós, né, que vai ser o trabalho de vocês agora, tá? E aí, veja bem que isso daqui, ele é numérico, né? Ele é fatorialmente. Ele pegou os fasores, fez ali e tal, isso daí. Essa técnica aqui revolucionou a operação do sistema elétrico lá na década dos 20, tá, pessoal? Resolveu muitos problemas. Tem um trabalho bem interessante analisando sobre isso daqui. Se não me engano, as componentes de sequência estão entre os 10 métodos que teve maior impacto no desenvolvimento do sistema elétrico de potência. Os que maior impacto trouxe. Tá? Os que resolveu o maior problema. Uma era delas, a outra é a transformada de Clark. Não sei se vocês ouviram falar. Tem a transformada de Park também, que revolucionou isso, por exemplo, a parte de análise de máquina, dinâmica de máquinas, resolveu muito problema ali. Até hoje em dia o pessoal usa. Bom, e aí o tempo avançou, e aí fala, pô, mas se eu quero tratar o sinal no tempo, uma coisa é eu ter o fasor, números ali, ó, amplitude, ângulo, beleza. E se eu quiser olhar isso, como é que é a sequência negativa na forma de onda? Como é que eu falo? Aí esse camarada aqui, ó, em 1937, esse Waldo Lyon, né? Ele falou assim, ó, o que o Fortescue fez com análise fasorial, dá para fazer no domínio do tempo. Hã? Como é que vai fazer no domínio do tempo? Ele fala assim, vamos pegar o sinal instantâneo, e aí isso, obviamente, se a gente for analisar do ponto de vista do sinal analógico, é quase que impossível, né? Como é que você vai pegar o sinal, vai adiantar 120 e vai atrasar 120? Não tem como, né? A gente não é mago, né? Não tem mágica para fazer. Agora, se a gente olha do ponto de vista de processamento, dá para fazer. Por quê? Porque eu tenho um sinal de tensão e corrente. Eu tenho 200 amostras no período. Essas 200 amostras equivalem a quantos graus? Um ciclo. Se um ciclo é 360 graus. Certo? Então, 360 graus correspondem a 200 amostras. 120 graus corresponde a quantas amostras? Um terço disso. O que eu faço, então? Digitalmente, lá internamente, eu pego esses um terço de amostras, eu vou somar para frente e vou subtrair para trás. Com isso, eu estou obtendo instantaneamente que a componente de sequência positiva, negativa e zero. Claro que vai trazer um erro ali mínimo, porque eu estou trabalhando amostra a amostra agora. Quanto mais amostras, mais preciso. Então, ele falou assim, então, se a gente quiser fazer instantaneamente, dá para fazer instantaneamente. É só pegar o sinal medido, eu vou digitalizar aquele sinal medido, internamente eu vou fazer isso, vou brincar isso. Vou pegar as amostras dela, vou adiantar para frente e para trás, faço, reconstruo o sinal e eu tenho, né, a sequência positiva e negativa. A mesma coisa, e aqui dá para ver que instantaneamente a soma
das 3 tensões instantâneas dá 3 vezes P0. 3 vezes a componente, o polar, a componente sequência 0. A mesma coisa com A, né? Então, isso, por exemplo, aqui, essas tensões, veja bem que estão desequilibradas. As amplitudes, mas é tudo senoide. Aplicando esse algoritmo nos sinais instantâneos, nós podemos que, olha só, o sinal corresponde a isso daqui. Esse sinal instantâneo que vocês estão vendo corresponde a esse sinal. A esse sinal de aqui, nós vamos aplicar uma frequência de amostragem, certo? Dada. Vamos aplicar esse algoritmo do Fortescue, e o que nós vamos ter? Sequência positiva. Veja bem, ó. Mesma amplitude. Sequência negativa. A amplitude é menor, mas existe, e a sequência 0. As 3 ondinhas estão interpostas aqui. Isso é fantástico do ponto de vista de compensação, por exemplo. Se eu quero compensar o desequilíbrio de tensão, o que o equipamento tem que fazer? Tem que somar negativamente isso aqui. Multiplico por -1 esses 3 e somo como sinal original. Se eu somo esse sinal com menos esses 3 aqui, o que eu vou obter? Isso daqui. E eu estou conseguindo compensar o desequilíbrio de tensão. Então, basta um conversor gerar quem? Esse camarada aqui, ou esse camarada aqui. A mesma coisa acontece com a corrente. Então, se eu quero compensar o desequilíbrio de corrente, basta que gerar, fazer a decomposição em componente de sequência, o conversorzinho lá, boto a referência, mando gerar aquilo, multiplico por -1, lá o Kirchhoff, ele sozinho vai somar, e desse lado eu tenho uma senoide perfeita, balanceada. Então, o que a carga vai enxergar, o que a fonte vai enxergar da carga, opa, essa carguinha é uma carga balanceada. Isso está enxergando a fonte, né? Mas a carga é desbalanceada. Então, isso daqui trouxe, então, uma análise no domínio do tempo. Né? Com harmônico dá para fazer a mesma coisa. O sinal está ali, ó. O sinal instantâneo, está cheio de sujeira ali. Pego a fundamental e tenho o resto harmônico. O que eu tenho que fazer? Tenho que multiplicar por -1 o residual e somá-lo com o original. Aí eu vou descendo ele aqui. Compensação de harmônico, compensação de desequilíbrio, compensação de reativo. Se a gente juntar os 3, nós vamos ter uma senoide balanceada. Então, nosso objetivo lá no final da disciplina é isso. É ter um algoritmo, ou vários algoritmos, que consiga identificar o que é desequilíbrio, o que é harmônico e o que é reativo. Para quê? Para a gente poder propor uma estratégia de compensação. Por exemplo, o harmônico pode ser compensado por filtros passivos. O desequilíbrio também pode ser compensado por elementos passivos. E o harmônico por um filtro. A gente faz várias estratégias lá. No final da disciplina, nós vamos tentar brincar com isso. Tá? Diga. Relação à carga. Carga é uma tendência. Por ser um propriamente pré-fixado. No entanto, a partir de como departamento comum, ou funcionando a carga do sistema, aplicando essa estratégia, nós temos essa desequilíbrio a partir do ponto que ele tem analisado. A partir daqui, quero retornar o impacto da carga, quero neutralizar ela, retornar direção ao ponto de mais carga possível, por esse ponto está organizado, esse sinal mais estratégico. Isso aí. Veja bem, quando a gente analisa a carga, se ela é desequilibrada, ela precisa dessa corrente de desequilíbrio, senão não vai funcionar. O que nós devemos fazer é, quem que vai fornecer esse desequilíbrio? A fonte ou o compensador? Então, se a gente quer que o compensador forneça isso e não a rede, necessariamente nós temos que identificar quanto essa carga precisa de desequilíbrio. Quanta corrente de desequilíbrio precisa a carga?
Eu tenho que identificar primeiro o que precisa a carga para depois eu fornecer para cá. Então aí vem, né, a fonte, por isso eu estou falando, a fonte agora vai enxergar a carga como se fosse balanceada, mas a carga não é balanceada. A carga continua consumindo desequilíbrio. Só que esse desequilíbrio, quem fornece? O compensador. Quando a gente faz compensação capacitiva, acontece exatamente isso. A fonte está fornecendo o reativo sem compensação. Quando você coloca o capacitivo, o capacitor começa a fornecer reativo para quem? Para a carga. Porque a carga precisa daquilo. Senão não vai funcionar. Quando você tem uma carga não linear, mesma coisa. A carga não linear precisa daquele harmônico. Se você cancelar aquele harmônico, né, ele não vai funcionar. Então, alguém tem que fornecer para a carga isso. Quem que fornece? O compensador. Quanto é isso? Isso é o desafio. Né? Quando a gente fala para propor, a gente precisa de uma metodologia que consiga identificar exatamente o que a carga precisa. Ó, a carga precisa disso, disso, disso. Bom, eu identifiquei agora sim, então, ó, o meu compensador ali, ele tem que gerar exatamente o que a carga precisa. Aí você vai e faz o Kirchhoff, mede do lado da fonte, mede na carga, você vai ter o resultado. Né? Bom, então nós temos esses indicadores aí, então, para poder avaliar o nível de desequilíbrio, com base nas componentes de sequência, positiva, negativa e zero. Né? Mas como tudo, nem tudo é feito, tá? Porque na época, né, tentar implementar, eu estou falando, tentar implementar um sistema embarcado na década ali dos 50, 60, não era uma coisa simples, né? Hoje em dia você pega um Arduino, você faz maravilhas com aquilo. Tá? Em termos de memória, processamento, evoluiu muito os sistemas embarcados. Então, naquela época, não tinha isso. Então, era muito caro fazer isso. Aí o pessoal ficava inventando coisas. Como é que nós podemos avaliar o desequilíbrio? Sem utilizar componentes de sequência, né? E aí as normas propuseram várias metodologias, né, diferentes. O I3E, por exemplo, o SIGRE, né, o I3E calcula dessa forma o nível de desequilíbrio. Ele pega o valor máximo, mínimo, diferença do valor máximo, mínimo, né, multiplicado por 3, dividido pela soma dos valores dele. Multiplica por 100, esse é o fator de desequilíbrio dele. Então, veja bem, se o valor mínimo, máximo e mínimo é igual, dá zero, não tem nível de desequilíbrio. Então, o que o I3E está avaliando aqui é a variação máxima e mínima que tem entre a... Então, você vai ter que ter, ó, entre as três fases, né? Você vai ter que identificar o máximo e o mínimo. Tá? Para ver, e essa diferença lá, você tem. Tá? Aí o SIGRE, não, o SIGRE inventou uma fórmula mais assim, mais caprichada, vou chamar para não falar que é uma fórmula complexa. Né? Fala, e tem esse fator aqui, esse beta aqui. E o beta, como é que calcula? Ó, é um módulo ao quadrado, módulo à quarta, dividido. É o jeito deles avaliar. Uma fórmula. Tá? Portanto, então, temos três formas de avaliar o fator de desequilíbrio. Com base nas componentes de sequência, com base no I3E, com base no... E, obviamente, isso daqui, por exemplo, requer uma análise. Podemos fazer uma comparação. Será que, se eu tenho uma carga desbalanceada dada, ou um sinal, pode ser tensão corrente, qualquer. Aí eu calculando pelo método de Fortescue, pelo método do I3E e do SIGRE, será que dá a mesma coisa? Em princípio, o esperado é que seja o mesmo, né? O mesmo valor. Então, tem algumas situações específicas que os valores dão diferente. Isso vai ser trabalho para vocês descobrirem. Qual a condição onde esses três fatores dão diferente e qual é a condição onde esses três fatores dão igual? Então, o que vocês vão precisar, por exemplo? De novo, para o algoritmo de BTCD, é valor eficaz. Para a distorção harmônica,
A gente precisa de uma técnica para identificar o fundamental, depois é valor eficaz. Para o desequilíbrio, é Fortescue, valor eficaz. Ou E3E, valor eficaz, Sigre, valor eficaz. Então, tudo está à base do valor. Você tendo o algoritmo do valor eficaz, você pode implementar, então, o índice de distorção harmônica, o índice de desequilíbrio. E podemos analisar a variação de tensão de curta duração. Não sei se vocês têm alguma pergunta, pessoal. Alguma dúvida? Então, agora sim, tá? Agora sim, a próxima aula, sexta-feira, eu vou falar um pouco já sobre como se implementa cada um desses aqui, e semana que vem vocês já vão ter o primeiro trabalho. O que vai ser o primeiro trabalho? Eu já vou adiantando. Tá? Vai ser, então, implementar, primeiro, o valor eficaz, validar a variação de tensão de curta duração em função do I3C, em função da ANEL, para classificar aqueles valores A, B, C e D. O segundo algoritmo é calcular a distorção harmônica de tensão ou de corrente. E o terceiro algoritmo é calcular o índice de... E, obviamente, isso tem que ser validado. Como é que eu vou validar o valor eficaz, por exemplo, no sinal? Porque eu tenho que saber se meu algoritmo está calculando bem ou não. Então, pego uma fonte, boto um valor conhecido. Ó, valor eficaz 127. A minha caixinha com o meu algoritmo está desse lado, tem que aparecer quanto o valor eficaz? 127. Faço um afundamento de 20 volts no valor eficaz. Eu sei, por quanto? Por 5 ciclos. Desse lado, o que tem que aparecer? O afundamento com 5 ciclos. Vou fazer uma elevação. Então, eu vou validar primeiro o algoritmo do valor eficaz. Validei o algoritmo do valor eficaz. Os próximos é validar a distorção harmônica. Mesma coisa. Tem uma fonte, coloco fundamental com uma amplitude de 127. Coloco terceira harmônica com uma amplitude de 10% da fundamental. O que meu algoritmo tem que enxergar? O que foi programado. Aí eu valido. Mesma coisa aqui, ó. Vou fazer numericamente. Vou brincar. Ó, eu quero um desequilíbrio de 4%. Aí eu calculo quanto tem que ser a fase A, a fase B. Programo, tenho meu algoritmo, desse lado tem que bater. Quando já está tudo validado, aí nós vamos fazer análise de caso. Uma análise de caso, por exemplo, de variação de tensão, bem legal, é que é partida de motor de indução. Pega uma fonte, pega um motor. Hoje em dia você acha fácil isso no Simulink. Tá? Digita ali partida de motor de indução. Ele já tem pronto. Você pega aquilo que está pronto, pega o algoritmo de valor eficaz e ele testa. Ele vai, ó, fundamentos. Você vai ver que vai dar uma despencada. Tira o motor. Ele vai dar uma elevada, você vai validando a sua definição. Então, daqui, não esta sexta, mas a próxima segunda, eu acho que já vou trazer o primeiro trabalho. Então, quem puder ir adiantando, implementando as coisas, já pode ir, tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Pergunta, pessoal que está online?